meus irmãos, graça e paz. 13 de setembro de 2020. Louvamos a Deus, né? Por mais uma semana que Ele nos deu. E estamos juntos novamente aqui para o culto ao nosso Deus. E hoje vamos prosseguir, né, com a série sobre o livro dos Salmos com o pastor João Alexandre de Arruda Júnior. Ele já pregou lá na nossa igreja 2 vezes, né? Atualmente mora aqui na cidade de Itambé, e nós louvamos a Deus porque hoje ele estará trazendo a palavra de Deus. Então, vamos todos, né, nesta noite. Já tivemos hoje à tarde a escola dominical para as crianças e agora o culto ao nosso Deus. Vamos juntos celebrar e adorar ao nosso Deus. Meus queridos, vamos à leitura devocional desta noite do culto ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, né, com a leitura da sua santa palavra. Para todos nesse momento, para estarmos em oração, um momento de oração aqui do culto, pedir a Deus, né, que nos abençoe, agradecer a Deus pela semana, rogar a Deus pelas pessoas, né, que estão enfermas, desempregadas, enfim, convoco a todos aqui nesta tarde, ou aliás, nesta noite, para esse grande momento de oração. Ó Deus amado, nós te agradecemos por esta semana que se passou, por essa que está se iniciando, te agradecemos por esse culto, queremos te dar graças por todos que estão conectados conosco nesta noite, que o Senhor possa se utilizar desses cânticos, dessa leitura, da mensagem que o pastor João Alexandre vai trazer, para abençoar, meu Deus, todas as pessoas que estiverem ao alcance deste canal. Que esta série sobre os Salmos desse mês e do próximo possa ser uma bênção para todos. Abençoa cada família, abençoa cada lar, estende a mão sobre os enfermos, os desempregados, que o Senhor esteja cuidando de todos durante esta semana. Abençoa cada pai e família que sai para o seu trabalho a partir de amanhã, possa ir e voltar na tua santa paz. Abençoa este culto, abençoa a cidade de Campina Grande, estenda a tua mão sobre o nosso país também, estenda a tua mão sobre os missionários. Ó Deus amado, recebe toda a nossa gratidão nesta tarde, nesta noite também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos daqui a pouco, né, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção.
Olá, prezados irmãos, membros e congregados da IEC em São José da Mata. Saudações em Cristo, muito prazer, satisfação e feliz, alegre em poder compartilhar com vocês nesta noite ou durante o dia, quem sabe o horário que você está assistindo a este vídeo, a essa transmissão. A minha alegria e desde já o meu agradecimento ao reverendo Helder César pelo convite, pela alegria de poder trazer uma mensagem, uma reflexão para essa amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso texto. O texto de hoje, da nossa exposição, está no primeiro capítulo do livro dos Salmos. É um salmo bastante conhecido. Se você tem acesso aí à Bíblia Sagrada, eu convido você a fazer a leitura, a acompanhar a leitura deste belíssimo salmo, capítulo 1, o primeiro salmo do livro dos Salmos. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, eles perecerá. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Você já parou para pensar ao lado daqueles a quem você escolheu para compartilhar com você, para estar ao seu lado? Você sabe quais as razões, quais foram os critérios, quais os motivos que você usou, que você preferiu para selecionar, para escolher, para ficar ao lado dessas pessoas, seja o seu cônjuge, seja um amigo, seja um colega de faculdade, de escola, um colega de trabalho? Quais os critérios que você usou para escolher, para tornar com que essa pessoa tornasse um amigo seu? Olhe para elas, medite um pouco. Será que você é capaz de reconhecer nelas algumas qualidades, alguns atributos? Que tipo de caráter seus amigos, suas amigas têm? Há um velho ditado, um adágio popular que diz mais ou menos assim: dize-me com quem andas e te direi quem és. É apenas um velho ditado, acredito que boa parte de vocês já ouviram muitas vezes. Nós somos conhecidos pelas coisas que nós praticamos, pelos lugares que nós frequentamos e pelas pessoas com as quais nós convivemos. Este é um dos motivos pelos quais os pais, eles sempre se preocupam com seus filhos. Eles querem o melhor para eles. Por isso, os observam e os aconselham. Da mesma forma, nós temos um Deus que também é Pai, um Deus que nos orienta. Este salmo, ele aponta para dois caminhos, ou para dois comportamentos que representam dois modos de vida com resultados diferentes. Ao mesmo tempo, ele contrasta os dois únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus, tendo cada tipo um conjunto distinto de princípios de vida. O salmista, ele inicia declarando que bem-aventurado é o homem que, primeiro, não anda nos caminhos dos ímpios, ou seja, ele não participa das ideias dos ímpios. Suas ações
não são inspiradas em princípios mundanos, maldosos e astutos. Em segundo lugar, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não comunga, ele não participa dos seus projetos iníquos, ele não adota a linha de comportamento deles. Em terceiro lugar, bem-aventurado o homem que nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não participa do seu modo de agir, zombando de Deus e das coisas eternas. Porém, diz o texto, antes ele tem a lei do Senhor por conselheira, como tema da sua reflexão habitual, como guia, como norma de conduta. Essa palavra ela é acolhida com prazer e não com pesar. É uma adesão alegre, movida pela obediência, motivada pelo amor. Assim diz o texto, bem-aventurado é aquele que é fiel a Deus naquilo que evita e naquilo que faz. O bem-aventurado aqui significa que o justo ele desfrutará do favor e das graças especiais de Deus. Bem-aventurado não somente é a palavra pela qual este salmo se inicia, mas é também a essência do que é prometido àqueles que meditam na palavra de Deus, diz o texto, noite e dia. Meditar não é apenas ler como se fosse um dever, mas é procurar entender espiritualmente a lei do Senhor e, em seguida, aplicá-la à sua própria vida. No verso 2, a palavra em hebraico Torá, traduzida por lei, pode ser aqui interpretada como a instrução e como a palavra viva de Deus, que sai ao encontro das pessoas para manifestar-lhes a sua vontade e assim conduzi-las pelo caminho da vida e do bem. A partir do verso 3, o autor ele faz uso de comparações campestres para caracterizar o justo e o ímpio. Diz o texto que o justo ele é comparado, ele é visto como uma árvore bem irrigada, uma árvore frondosa, uma árvore bem enraizada, carregada de frutos maduros, diante da inconsistência, da falta de raiz, de estabilidade da palha que o vento leva. Os justos, eles não são como os ímpios. Eles se alegram na lei do Senhor. Eles guardam os mandamentos do Senhor. Mas como podemos ser chamados de justos? A Bíblia chama muitos homens e mulheres de justos. Pessoas como Noé, como Abraão, como Davi, como Zacarias, como Isabel, como José e como Maria e tantos outros. Eles são justos não porque são melhores que as outras pessoas. O motivo é que eles têm o Senhor como centro, como referência de suas vidas. Eles sabem que deles mesmos não poderão jamais ser justos. Então eles recorrem à única fonte de justiça. Eles buscam a Deus em suas vidas. Eles pedem que Deus os perdoe e os torne justos. Eles adoram a Deus e guardam a sua lei. Diz o texto que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei eles meditam de dia e de noite. É o que está aí no verso de número 2. Eles têm a lei de Deus sempre perto do seu coração. A lei de Deus é seu guia. Ela conduz os justos pelos caminhos do Senhor. O verso 2 diz que ele medita dia e noite. Ele está constantemente falando em voz alta da lei de Deus. Ele fica meditando na excelência, na grandeza da lei do Senhor. O resultado, por guardarem a lei do Senhor, é que são diferentes dos ímpios, que são como uma árvore murcha, podre, cujas folhas caem, que o vento leva. Os justos são como árvores plantadas à beira de águas correntes, aonde crescem e se tornam árvores frondosas e lindas. Sua folhagem não murcha, porque sempre tem água para regá-la. Assim, diz o texto, no tempo determinado dará lindos e doces frutos. Diante dessas comparações,
nós podemos aprender que há dois caminhos que se contrastam e são metáforas da conduta humana. Um deles é o caminho que leva, diz o texto, à morte, caracterizado aqui pelo ímpio, que de acordo com o texto, ele não ama a lei do Senhor, antes ele odeia e dela escarnece. Ele não é como uma árvore saudável, plantada ao lado de águas abundantes, porém, diz o texto, é como uma palha. O que é a palha? E por que a palha? Por que será que este é comparado à palha? O que se sabe é que a palha era lançada ao vento pelo processo de joeiramento. É o ato de joeirar, ou seja, após a colheita, os lavradores lançavam os grãos debulhados para cima, para que o vento levasse a palha mais leve à medida que os grãos caíssem ao chão. Com essa comparação, o salmista ele quis mostrar que, assim como a palha é pequena, sem valor, inútil, morta, sem raiz, nem estabilidade, inconstante e facilmente levada pelo vento, semelhantemente é o perverso, que não ama a Deus e a sua palavra. Quem são os ímpios? E o que fazem os ímpios? Os ímpios são pessoas que têm um estilo de vida próprio. Eles odeiam a Deus. Eles não atentam para os mandamentos de Deus. Eles andam segundo a sua própria vontade. Eles sentem prazer em viver praticando o mal. Literalmente. Ímpio significa culpado. O ímpio é aquele que está errado, ele é um transgressor, ele é um perverso. O ímpio é iníquo. Eles são culpados porque eles não querem obedecer a Deus. Deus dá a sua lei para que o homem olhe para a lei e a observe. Viva em conformidade com a vontade de Deus. Mas os ímpios, eles levantam-se contra Deus e contra a sua lei. Os ímpios, eles odeiam a Deus no seu coração obstinado. Eles oprimem os fiéis de Deus. Deus diz que não aceitará o resgate do homicida, porque ele é culpado de morte. Por isso ele será morto. Eles são tão perversos que andam por onde acharem melhor. Nenhum mandamento de Deus será respeitado por eles, mas pisam e jogam no lixo os mandamentos. As Escrituras o descrevem como aquele que prefere fazer o seu próprio caminho. Está sempre envolvido até o pescoço na prática do mal e aprecia e arrasta outras pessoas para a sua vereda tortuosa. Desta forma, a palha ilustra de modo claro a vida do homem e da mulher sem Deus. Diz o texto, não tem fruto, como o justo, antes o seu caminho ele é tenebroso, repleto das obras da carne, da guerra, do ódio, da injustiça e da maldade. O seu fim está determinado, o seu fracasso é certo e será total e em todos os campos. Seu caminho perecerá. No juízo será separado do justo, como o joio do trigo, como a palha do grão. E então, diz o texto, será lançado na fornalha de fogo para o tormento eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes, segundo as palavras do próprio Jesus. Deste modo, terminam muito mal, tanto física quanto espiritualmente. Eles não prevalecerão no dia do juízo. Eles serão eliminados, diz o texto, aqui no Salmo, da congregação dos justos. Eles serão lançados no lago de fogo para sempre. E ali eles sofrerão eternamente. As suas impiedades nunca mais surgirão. E ninguém poderá salvá-los da ira, do furor, da cólera de Deus. Deus conhece o caminho dos ímpios. Ele conhece tudo. Nada fica oculto aos seus olhos. Por isso, o castigo dos ímpios não tardará. Deus dará a devida punição a eles. O outro caminho é o que conduz, diz o texto, à vida, caracterizada aqui pelo justo. O justo que ama a lei de Deus, que anda em retidão, em amor, em obediência, a sua palavra,
não se envolve com os maus, antes ele bebe dos princípios sábios de Deus. Por isso diz o texto que ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele cresce como uma árvore viçosa, sempre florescendo, porque próximo há água e água em abundância. Sua raiz profunda absorve todo o nutriente necessário para a manutenção da vida. Sua folhagem não murcha e dá muitos frutos. Por que será que este é comparado à árvore? Porque a árvore é permanentemente bela e frutífera. Seus galhos oferecem sombra, abrigo para descanso. Cresce com o sol e a chuva, esperando assim em Deus e colocando a sua vida nas mãos de Deus. Semelhantemente é o justo, porque o Senhor é para ele um manancial de águas vivas. Podemos dizer que as bênçãos divinas são descritas aqui em termos de água abundante, água que transmite vida e fertilidade. A expressão aqui plantada junto a correntes de águas ilustra de modo belo a vida de um homem cheio, pleno do Espírito Santo. Diz o Salmo, no devido tempo ele dá o seu fruto. O fruto é algo a ser esperado e produzido no tempo devido, por haver permanentemente a provisão da água. Assim, o justo, ele é descrito pelo salmista, que produz fruto. Descrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e os frutos são estes: o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a retidão, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e a paz. E Paulo vai dizer que contra essas coisas não há proibições e não há lei. Hoje não se fala em outra coisa a não ser em paz. Mas onde está a paz? Nunca houve tanta guerra, nunca houve tanta morte, tanta violência. O mundo anseia, o mundo clama por paz. Não obstante, precisa aprender que só o Senhor pode nos dar a paz do Senhor, a paz verdadeira, a doce paz. Esta é fruto de amor, de obediência à palavra de Deus. É fruto daquele que anda no caminho do justo. Contudo, o justo sempre terá um testemunho novo e vigoroso, mesmo em meio às tribulações e às adversidades, porque as suas raízes, a sua personalidade se molham perpetuamente nas águas vivas, extraindo ali toda a força necessária para viver de modo que a sua folhagem não murcha e não cai. O texto continua dizendo: ele será bem-sucedido. Embora o salmista não diga explicitamente o caminho do justo leva a bom termo, ao êxito. Ele alça os voos da plenitude em todos os campos. Ele terá a sua vida aprovada, visto que o Senhor, ele conhece os seus caminhos. Eles desfrutarão da vida eterna, ouvindo o Senhor dizer, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá, os justos resplandecerão como o sol, diz o texto, lá em Mateus 3, verso 43. Há um filósofo chamado Jean Paul Sartre, ele diz, viver é isto, é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. O salmista ele nos ensina as implicações de andarmos no caminho reto, justo do Senhor. Cuidaremos de nossa imagem, não andando, não se detendo e nem se assentando com aqueles que trilham caminhos opostos. Nós cuidaremos da nossa performance, alimentando-nos com alegria na palavra do Senhor de dia e de noite, produzindo frutos que promoverão a vida, o amor e a paz de Deus. A paz que tanto o mundo precisa. E por fim, como recompensa, nós herdaremos a vida eterna.
O Salmo termina mostrando o caminho da vida e o caminho da morte. A forma campestre usada para contrastá-los lembra-nos que os ciclos da natureza são comparados com o próprio ciclo da vida e com o caráter humano. Por isso, a primavera nos recorda a vida nova que surge do seio da terra e da alma de quem se deixa encantar pelas coisas simples e belas que a vida oferece a cada dia. Quer ocasião melhor para pensar num projeto de vida como o da primavera, que renasce, que alimenta, que embeleza e que alegra a vida. A parábola do semeador diz que a semente que caiu em solo fértil, ela frutifica abundantemente. Assim acontece com aqueles que são justificados em Cristo Jesus. Eles produzem frutos de gratidão a Deus. Eles se esforçam com toda a sua vida para servirem ao Senhor Jesus Cristo. Eles sabem que são justos por causa de Cristo. Por isso eles guardam os seus mandamentos, pois o homem que guarda a lei de Deus é um homem bem-aventurado perante o Senhor. É momento de pensarmos que o justo ele floresce. Diz o texto que o justo florescerá como uma palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Está lá no Salmo 92, verso 12 ao verso 15. Sua vida se renova, assim como a natureza na primavera, enquanto o ímpio é palha que o vento leva. É momento de lembrarmos que o Senhor nos chama para trilhar o seu caminho, para sermos instrumentos de vida, instrumento de paz, instrumento de amor. É momento de pensarmos, afinal, que caminho nós queremos seguir. É certo que nossa vida dependerá dessa escolha. Então, que tipo de pessoas nós queremos ser? Queremos ser palhas ou nós queremos ser árvores? Palhas jamais. Árvores, junto à corrente de águas. Sim, devem ser todos os que amam a Deus. Assim, Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que o Senhor nos dê a doce e a plena paz. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém. Que bênção, né? Que maravilha! Mais este culto realizado. Queremos desejar uma semana abençoada aí para todos. No próximo domingo, a série sobre os Salmos vai continuar. Serei eu que estarei trazendo. E no último domingo, o pastor Adivandro, da Igreja Congregacional Cidade Verde, em João Pessoa. Uma boa semana para todos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos à bênção de Deus e ao cântico final. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Grande abraço a todos. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
nada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.